Fala pessoal, beleza? Aqui fala Daniel Marques, diretor executivo da B2L. Estamos na nossa série de lives de disrupção e direito. De fato, essa é a última live, praticamente, dessa série de disrupção e direito, onde estamos nos preparando para o grande evento da B2L, que é a B2L Law Disruption Week. Quem não se inscreveu, convida a se inscrever. Já temos aí praticamente quase 7 mil pessoas que se inscreveram no evento. Tá ok? Vamos ver se a gente chega aí a 10, 15, 20 mil. É um evento onde nós temos aí mais de 100 palestrantes, vamos tocar diversas trilhas de conhecimento, vamos falar o que há de mais disruptivo e inovador do direito. Além disso, nós vamos ter a apresentação de cases, né, de estudos, onde mostramos de maneira concreta como você pode implementar a tecnologia tanto no teu escritório quanto no teu departamento. Além disso, no evento, vamos ter sala de mentorias e oficina de experimentação. E todos os dias, umas lives especiais, onde tiramos dúvidas, falamos o que aconteceu de mais importante. Então, convido você a estar participando o quanto antes, escrever o quanto antes no evento. Também, na nossa plataforma, no momento que você se inscreve, você participa de uma gamificação, que é um programa de incentivo, onde você pode convidar, com link próprio, outras pessoas a participarem do evento. Então, tem prêmios, à medida que você vai indicando, então você vai ganhar, você pode ganhar ou concorrer a cursos da Future Law, da New Law Institute, cursos de programação na plataforma Lura, que é uma das maiores plataformas que tem para ensinar programação para pessoas em geral, leigos, é uma plataforma incrível, Kindle, curso de extensão na PUC, então assim, é um evento muito completo, vale a pena estar participando. E no webinar de hoje, nós temos aqui a presença de 3 pessoas ilustres, cujo tema, né, que vamos abordar aqui é o plano de continuidade e gestão de risco tornou-se necessidade imediata. É o famoso PCN, Plano de Continuidade e Gestão. E aí, para isso, né, contamos aqui com a presença do Jonas Santiago, que é diretor técnico da ATS Tecnologia. Contamos também com a presença do Frederico Favacho, que é da Matos Engeberg Advogados, e o Chiodi, e o Marcelo Esposito, que é da Chiodi Minicucci Advogados. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, pessoal, para poder começar a nossa live, vou passar a palavra agora para o Jonas Santiago, ele tem uma pequena apresentação que vai mostrar para vocês, mas fica à vontade aí se você quiser falar algumas palavras iniciais antes de começar a sua apresentação, Jonas. Não, eu quero agradecer a B2L por dar essa oportunidade para a gente conversar sobre esse assunto. Esse é um assunto que eu trabalho com escritórios de advocacia há mais ou menos uns 15 anos, né, uns 20 anos, na verdade, né, desde o final da década de 90, e trabalho, e sempre fui da área de tecnologia, e trabalho com infraestrutura de tecnologia, e também já fui da área de desenvolvimento, quer dizer, esse assunto é um assunto que é muito comum em fábricas, né, então você ter planos de continuidade de negócio, planos de risco, mas não é tão comum assim nos escritórios de advocacia. O escritório de advocacia, como ele é uma área muito baseada no conhecimento dos advogados, a tecnologia, para eles, é um meio do qual eles se utilizam para entregar o conhecimento. Só que hoje, como as grandes empresas hoje, na questão principalmente nas questões de compliance, necessitam de plano de continuidade de negócio, o papo que a gente vai ter aqui é justamente trazer essa ideia da continuidade de negócio para dentro do escritório de advocacia. Eu tenho o prazer de conhecer o Marcelo e o Frederico, e nos 2 escritórios a gente conseguiu implementar uma infraestrutura que sustenta esse plano de continuidade, e a ideia desse webinar aqui é mostrar e a gente bater um papo de como foi implantado, e uma ideia, claro que a gente não vai mergulhar aqui nos detalhes profundos disso, mas uma ideia geral sobre como funciona, né, e o que traz de benefício para os escritórios de advocacia. Tá? Então, essa é a minha introdução, pequena introdução aí.
tá mudo. Não, perfeito. Perfeito. Você vai mostrar sua apresentação agora, Jonas? Posso mostrar. Vamos lá. Vamos começar por ela. Um momentinho. Aí, tá. Então, pessoal, minha apresentação aqui ela é muito curta. Eu gosto de mostrar uma ilustração sempre disso que eu estou falando, tá? Então, quando a gente fala de plano de continuidade de negócio, o que vem normalmente à tona, né? A gente pensa normalmente numa coisa que no meu mundo de TI, né? Nas minhas andanças de TI, é comum a gente chamar de disaster recovery, ou recuperação de desastre. O plano de continuidade de negócio, ele não envolve só tecnologia. A tecnologia, como eu estava falando, ela normalmente dá sustentação às operações. Isso não só em escritórios de advocacia, ela em vários outros negócios. Só que existem outras engrenagens nas organizações que às vezes fica ao lado da tecnologia e muitas vezes os gestores não pensam muito nessas outras engrenagens na hora de pensar num plano de não parar o negócio, das operações não pararem, que são as pessoas e os processos, tá? As pessoas, a tecnologia, ela dá sustentação para que as pessoas executem as operações de negócio. Como eu falei no começo, o escritório de advocacia é um negócio onde o conhecimento é muito importante. Então, os advogados são a parte mais importante do negócio do escritório de advocacia. E eles utilizam-se da tecnologia, óbvio, para melhorar, para tornar o trabalho mais produtivo, tá? E num outro ponto, você tem os processos, que em determinados momentos, eles podem ser automatizados. No campo jurídico, num trabalho de advogado, na B2L vai ter seminários sobre inteligência artificial, o uso da inteligência artificial. Isso não tem a ver com automação, ou um pouco tem a ver, mas quando a gente fala de processo, é a documentação desses processos, é a escrita, o desenho desses processos e a automação desses processos. Isso pode ser feito com 2 tipos de ferramentas diferentes. Hoje, tecnologicamente, a gente fala de BPM, que é uma ferramenta de gestão, desenho, automação e gestão de processos, e RPA, que é a robotização de tarefas, robotização de atividades. Então, mesmo num escritório de advocacia que prima pelo conhecimento, isso é muito importante, tá? Então, algumas atividades podem sim ser robotizadas e assim se ganhar produtividade nesse caso. Mas voltando aqui na questão do plano de continuidade de negócio, o plano de continuidade de negócio é fazer com que essas engrenagens não parem de alguma forma, tá? E o que é o plano de continuidade de negócio? O plano de continuidade de negócio é uma ideia de você prever o risco de parada das operações do seu negócio. Então, o plano é a preparação de previsão de risco e planos de ação para que no acontecimento de determinado incidente, eu ia falar acidente, é um incidente, haja continuidade mesmo assim. Então, por exemplo, se houver uma parada de qualquer natureza, e a gente tem um exemplo claro agora acontecendo neste momento, né? Então, nós tivemos, nós como empresa de tecnologia, fomos acionados algumas vezes para socorrer escritórios que não tinham nenhuma forma de trabalhar se os profissionais saíssem do escritório, né, saíssem para suas casas. Claro que se dá um jeito de alguma forma, mas como o escritório não estava preparado para isso, teve perda, de alguma forma teve alguma perda. Teve perda de operações, não conseguiu atender alguns clientes, e assim, aconteceram situações desse tipo. Tá? Quando você se prepara, o que é se preparar? Quando você tem um plano de gestão desse risco e um plano de ação
para que no acontecimento de um incidente previsto, você já tenha a ação prevista, traz mais tranquilidade para a operação do negócio, para a operação do escritório. Tá? A pandemia nos fez ficar em casa e usar da tecnologia de alguma forma, né, de todas as formas, na verdade, tanto de internet e outras, e essas tecnologias, como essa que a gente está usando aqui, para quê? Para continuar se relacionando, para continuar trabalhando e para continuar fazendo o negócio, fazendo as operações do dia a dia. Tá? Então, assim, em linhas gerais, eu não vou me estender mais, o plano de continuidade de negócio, simplificando muito, é isso, é um plano de ação para cada risco de incidente que acontece. E para que, durante a contingência, você use esse plano de ação e faça gestão desse plano de ação, tá? E trabalhe e faça com que as operações continuem acontecendo, tá? Aí o meu último slide, o que eu mostro nesse slide aqui, porque é uma conversa que eu vou ter aqui com o Marcelo e com o Fred, justamente a respeito disso. A estrutura do escritório, a gente se acostumou a ter salas de reunião, postos de trabalho e ali as pessoas mais perto para trabalhar, e tudo isso, a gente criou uma infraestrutura apropriada para esse tipo de trabalho. Então a gente tem rede local, a gente tem a telefonia, tem servidores locais, sistemas, tudo na nossa mão para que a gente desenvolva o trabalho e que as operações aconteçam. Uma coisa que já vem acontecendo há algum tempo é que essa infraestrutura, se você tem ela somente local, você tem um problema de mobilidade. Então, o que a gente fez foi levar essa infraestrutura como um serviço para uma nuvem privada, tá? Com toda a segurança. Levar essa infraestrutura para a nuvem propiciou que o escritório ele passe a ser mais um local de trabalho. Tá? Então, o primeiro passo num plano de continuidade de negócio, o primeiro passo para você mitigar riscos é você pensar nisso, levar todos os seus sistemas e toda a sua infraestrutura para uma área segura e acessível e que toda essa acessibilidade seja feita com total segurança. Isso possibilita que você vá para casa, que você trabalhe, que você faça uma mudança do seu escritório. Olha, eu estou num prédio, o que está acontecendo muito hoje, as pessoas estão trocando, né, de local de trabalho, ou indo para lugares menores, ou entregando o prédio e não voltando mais, tem várias situações. Mas como é que você pode fazer isso ou melhor, você não consegue essa mobilidade toda se você estiver preso, né? Preso num mesmo lugar, com uma infraestrutura pesada, uma infraestrutura toda de servidores e sistemas locais. Tá? Então, os dois escritórios, com as duas pessoas que eu vou conversar aqui, a gente fez esse trabalho, a gente escreveu um plano de continuidade, tanto que a gente vai falar da pandemia, né? Então, a ideia geral do plano de continuidade de negócio é que você prepare o seu ambiente para que as suas operações funcionem independente dos incidentes que possam acontecer. Tá? Então, essa é a minha introdução, essa é a minha apresentação até aqui. Aí a gente pode voltar aí para a tela. E aí a ideia aqui é a gente começar a conversar com os meus dois convidados aqui, que eu tenho o prazer de conversar. E aí, assim, eu gostaria, né, o Frederico, eu chamo ele de Fred, o Fred é um sócio do escritório do Matos Engelberg e Chenick, advogados. A ideia do Fred estar aqui é porque ele é um usuário, né, final disso que eu estou falando, né? O Fred
é o sócio desse escritório, e o Marcelo é uma outra, é um gestor administrativo e também de TI de um escritório. Então, a ideia de trazer os dois aqui é justamente para a gente conversar com essas duas visões, né? Ter essas duas visões diferentes aí sobre esse tema. E aí, assim, eu vou começar fazendo uma pergunta aqui para o Fred. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa inicial, né? Ou já começo aqui a fazer as perguntas. Vocês... Jonas, eu vou aproveitar assim, eu quero só complementar o que você disse, em dois sentidos. Primeiro, é interessante, quando a gente fala, a gente está aqui num ambiente para discutir disruptive technology, a gente, né, e na verdade, quando a gente fala numa tecnologia disruptiva, é sempre sob o prisma de um determinado ambiente. Então, para o ambiente, especialmente de escritórios de advocacia, esse assunto que nós estamos tratando hoje, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, é realmente algo novo, é uma tecnologia disruptiva, né, no seu sentido mais icônico. Mas, na verdade, você já adiantou isso, a indústria já usava isso, né? Essa preocupação em você não ter a interrupção dos serviços, da entrega, do produto, né, sempre foi uma preocupação constante na indústria e que chega agora nos serviços, especialmente chega nos escritórios de advocacia, muito por conta realmente da preocupação da pandemia, que acabou acelerando, né, a opção dos escritórios por essas novas tecnologias que, de novo, para a gente, né, para o mundo dos advogados, é novidade, mas que as indústrias já usavam antes com tanta tranquilidade. Então, é interessante. Eu me sinto, ao mesmo tempo, contemporâneo dessas mudanças, né, das coisas que estão acontecendo, mas aí, por uma questão de formação, eu olho e vejo que a gente está pegando carona no que já, na verdade, a gente já devia ter prestado atenção há muito mais tempo. É verdade. É verdade. Você quer falar alguma coisa, Marcelo, inicial? Eu acho que complementando, assim, isso traz uma segurança para os escritórios e até o fato de você deixar de usar tanto papel, de usar, você acaba economizando, não agredindo o meio ambiente. Então, eu acho que a mentalidade começa a mudar em vários aspectos, e isso é extremamente importante, né? Em termos de espaço, em termos de uso, você começa a otimizar e ter uma linha mais diferente do que estava acostumado a ter, né? Uma estrutura muito grande. Então, você começa a otimizar e ter qualidade no teu processo e no teu serviço, né? Tecnologia... Quando a gente fala de digitalização, esse tema é interessante também. Quando a gente fala de digitalização, né, a digitalização ela não é só a digitalização do papel para o digital, ela é a digitalização disso que a gente está fazendo aqui. Isso é digitalização. Então, quando a gente fala do mundo digital, é totalmente digital, de fato, né? Isso é disruptivo. Isso, claro, não é só para escritório de advocacia, isso é para o mundo, né, inteiro. A gente acelerou muito isso na pandemia, né? E aí, até levando em consideração a pandemia, né, que é o assunto, é óbvio que vai surgir esse assunto, até para você, Fred, eu queria saber como é que vocês aí, advogados, sentiram, né, essa crise, que vocês tiveram que trabalhar em casa, como é que foi isso para vocês? Jonas, esse processo todo foi muito interessante para a gente, por vários aspectos. O primeiro aspecto, olha que interessante, é que nós nos preparamos para o home office, não por conta da pandemia, mas porque nós íamos fazer uma mudança física do escritório. Então, nós estávamos mudando a sede do escritório, era uma mudança importante, porque envolvia realmente uma mudança física
com obras, né, com readaptação do novo espaço, nova arquitetura do nosso escritório. Então, não era uma mudança simples, né? E, por conta disso, já tínhamos previsto que, nesse processo, a gente teria um período ali de home office, né? Porque entre a entrega da sede anterior e a ocupação da nova sede, a gente teria um hiato aí, e a gente, então, fez essa preparação pensando nesse momento. Aliás, vocês na ATS foram muito importantes nesse processo dessa segurança desse trabalho. Obviamente, a gente já tinha preocupações em termos de segurança da informação que a gente lida, a possibilidade de trabalhar remotamente por conta das várias filiais, enfim, a gente já tinha, de fato, a gente já vinha construindo essa solução tecnológica, mas, digamos assim, aquela preocupação de vamos todos, num determinado momento, trabalhar de casa, era o mote dessa primeira mudança. E aí, exatamente no processo, porque nós começamos a mudança do escritório na semana do Carnaval, logo em seguida veio a pandemia, e aí não eram só os advogados que estavam em home office, a gente teve que deixar todo o escritório em home office, e aí inclusive a parte administrativa. E de fato, se a gente já não tivesse a base trabalhada, né, dessa solução tecnológica, a gente teria batido a cabeça com alguns escritórios, lamentavelmente, fizeram, né? A gente viu alguns escritórios que tiveram muita dificuldade nessa transição. Nós, felizmente, tivemos uma solução que acabou sendo tão tranquila, né, que, olha, hoje eu estou aqui no escritório, eu vim no escritório, porque a gente está começando a voltar em um sistema de rodízio, e porque eu queria realmente fazer essa live aqui com vocês, daqui do escritório, pela qualidade do link, e também para fazer mostrar que a gente já está aqui de volta no escritório. Legal. Mas essa transição, felizmente, ela foi construída, não foi pensando na pandemia, nós estávamos no lugar certo, na hora certa, felizmente, e a solução acabou se mostrando muito mais importante do que a gente tinha imaginado no primeiro momento. Que legal. E eu vou fazer a mesma pergunta para o Marcelo, mas você encontrou você lembra de algum problema, Fred, que você encontrou nessa transição que vocês fizeram? Teve algum percalço nesse caso? Desculpa, voltou para mim, Jonas, ou Marcelo? Eu vou fazer a mesma pergunta para o Marcelo, e aí eu queria saber se teve minha curiosidade, que a gente conversou um pouco já, óbvio, mas eu não fiz essa pergunta para você de fato. Vocês tiveram, você, na sua visão, é óbvio que se eu perguntar para o Jonatas é o responsável de TI do escritório lá do Fred, então ele vai ter uma outra visão, mas eu queria saber a sua, se teve algum problema que você tenha percebido. O problema que eu acho que a maioria dos usuários sentiu foi a qualidade do link das suas residências, das suas casas. Então, a minha casa ela não estava preparada para o home office. E aí eu tinha que competir no tráfego de dados, eu tinha que competir com Netflix, eu tinha que competir com os meus filhos usando também rede, enfim, e obviamente isso foi um problema, mas até a realização de webinars e de cursos online, eu dou aula, eu sou professor universitário e eu tive que dar aula nesse período, e no final das contas, com um pouco mais de dificuldade, às vezes um sinal ruim, mas a gente se adaptou e aí, no final das contas, as próprias operadoras também ofereceram um upgrade de sinal, enfim, mas o problema não foi da solução, olha que interessante, da tecnologia a partir do escritório.
aí foi uma questão mesmo da residência. Não, legal, obrigado, Fred. E você, Marcelo, como é que foi a mudança? O Marcelo trabalha num outro escritório. Aliás, eles são próximos, né? Localmente, assim, são próximos. Mas como é que foi ir para casa, Marcelo? Como é que foi levar todo mundo para casa, na sua visão? Na realidade, o home office já era, assim, pelos sócios, somente Daniel, Marília, todos eles sempre influenciaram as pessoas a trabalhar de casa, né? Ou uma vez por semana, duas, ter essa liberdade de trabalhar. Mas as pessoas tinham receio, será que vai funcionar? Como que vai funcionar tudo isso? E a hora que entrou a partir desse momento, todo mundo vai ter que trabalhar de casa, administrativo, inclusive, foi até interessante, que eu até comentei com o Daniel, falei, como que vai ser isso, né? Porque dar o suporte de longe, uma coisa é você estar aqui dentro do escritório, a forma de lidar é muito mais rápida, mas, assim, a gente teve praticamente nenhum problema, né? A transição foi bem tranquila, fluiu normalmente, as pessoas trabalharam. O que o escritório fez foi oferecer a questão de melhorar a internet para o usuário, que isso que o Frederico comentou foi um problema, porque às vezes a pessoa tem uma conexão básica para acessar a internet ou alguma coisa, não para trabalho pesado, né? Subir arquivo, baixar arquivo, lidar com PJE o dia inteiro, e aí você tem irmão, filho, criança usando também, compartilhando a mesma internet. Mas o escritório ofereceu até a questão de levar as cadeiras do escritório, criar um ambiente para eles poderem trabalhar, não que vai ser igual ao escritório, mas da melhor forma possível. Levou o monitor, teclado, mouse, a mesma cadeira que ele usa aqui. Então, criou um ambiente aconchegante, na medida do possível, mas, assim, em termos de sistemas, o escritório, graças a Deus, não teve nenhum problema, né? Tiveram alguns probleminhas mais com relação ao usuário, que a gente acessou remotamente, e isso facilita a vida. Então, assim, do começo até hoje, praticamente 80% do escritório continua em casa. A gente está usando o escritório hoje para fazer as audiências telepresenciais, né? Então, o advogado vem, faz audiência, vai embora. Então, a gente criou uma estrutura hoje para atender as audiências e assim, está sendo fantástico, porque os clientes estão adorando, porque eles estão acompanhando. Então, não teve nenhum problema nesse período. Então, é algo que já vinha pensando, só que você falar assim, poxa, uma coisa é 1 ou 2 usuários por semana em casa, outra coisa é você ter toda uma estrutura de um dia para o outro, você falar assim, não, hoje o endereço vai ser aleatório. E tem que funcionar, não pode parar, né? As coisas não pararam em nenhum momento, e isso foi fantástico, saber que para o cliente não afetou, para o usuário não afetou, para o escritório não parou, então toda a engrenagem funcionou perfeitamente. Legal. Legal. Isso é fundamental. Quando a gente fala de plano de continuidade de negócio, a gente está nessa linha. O Fred, você estava falando que você mudou de prédio. Eu sei, né? Obviamente que vocês mudaram tudo. Sabe o que eu queria saber, assim, de você, assim, na sua visão, né? Porque isso para um escritório, e um escritório que, com a quantidade de pessoas que vocês têm, isso é um impacto, né? Isso é um impacto para todo mundo. É todo mundo mudando de endereço, mudando a forma de chegar e tudo mais. Na questão tecnológica, eu queria saber a visão tua, que é uma visão do usuário da tecnologia, né? Teve algum impacto que nessa mudança? Vocês sentiram alguma diferença ou como é que foi? Foi tranquilo? Você falou um pouco disso, só para continuar um pouquinho nesse tema.
E nesse ponto eu tenho que parabenizar tanto o Jonatas, que você mencionou, que é o nosso encarregado aqui da TI, quanto o apoio que vocês deram, porque como usuário eu não senti essa diferença, eu não senti problema nessa transição. Isso para mim, e isso é muito importante, de fato isso é muito importante. Nós acabamos nos adaptando muito bem ao home office, né? Mas obviamente o home office tem lá suas vantagens, a gente descobriu uma produtividade maior, ou pelo menos uma produtividade diferente no home office, mas aquele contato pessoal com a equipe, aquela participação do dia a dia do escritório, o contato até com o pessoal administrativo também ele é fundamental. Então, claro que a gente precisava também vir para o escritório físico e ocupar o escritório físico, ainda que a gente faça como estamos fazendo agora, de forma alternada, de forma em termos de revezamento, né? Mas poder estar em casa plugado, aí você despluga, vem para o escritório, chega na sua mesa, pluga e você não perdeu informação, isso é fantástico. Isso realmente é fantástico. A gente já tinha, né, alguma experiência disso quando você usava o VPN. E você, especialmente os advogados, como eu tinha que fazer muita viagem, muita reunião externa, e aí cada vez que eu ia para algum outro local, chegava no hotel, eu plugava na rede do hotel e eu tinha que ter acesso às informações aqui do escritório. E conseguir fazer isso era, obviamente, já, digamos assim, um milagre da tecnologia do advogado, né? Eu estou dizendo sempre a partir do olhar do advogado, do olhar leigo do advogado. E sentir essa transição também nesse período de pandemia e de uma forma tão simples, quer dizer, eu entro em casa, meu note reconhece a rede, e aí eu já estou trabalhando, né? E aí eu desligo, chego aqui no escritório, reconhece, já estou trabalhando e eu não tenho perda de informação, é fundamental. Com um detalhe a mais, né, Jonas, eu acho que essa também é uma questão que merece menção, e acho que o Marcelo também vai poder falar sobre isso, bastante pertinência, é que isso tudo sem risco maior para a segurança dessas informações, que para a gente, aí sim, no escritório, isso é realmente um fator muito relevante. A questão da facilidade é importante, é muito bom, mas preservar a confidencialidade dos dados com os quais a gente trabalha, isso é até mais importante, porque é a segurança do nosso cliente. E aí eu digo para você que nessa possibilidade de hoje trabalhar de casa, trabalhar aqui no escritório, sem interrupção da qualidade da informação, e aliado a isso, a segurança da informação, eu acho que é um mundo novo, e aí quando a gente fala em tecnologia disruptiva, é exatamente isso que a gente está vivenciando como advogado agora. Esse novo mundo, esse admirável mundo novo para a gente trabalhar. Legal. Legal, Fred, obrigado. E aí, assim, voltando um pouquinho para o Marcelo, tem uma pergunta um pouco diferente. O escritório do Marcelo, né, o escritório o Chiod Minicucci, ele começou já com o PCN. Eu sei disso, né? E aí eu queria, Marcelo, que tem pergunta aqui que eu nunca nem fiz para você, né? Assim, o seu escritório já nasceu com a ideia já de plano de continuidade de negócio, já nasceu toda na nuvem, já teve toda uma preparação do escritório já nessa linha, tá? E aí eu queria mais saber de você, por que você pensou nisso? Porque eu lembro lá no começo que a gente já pensou em fazer tudo isso já de uma vez. Por que você pensou nisso? O que te levou a isso nessa linha? Jonas, assim,
na realidade, eu sou da área de TI, minha formação é tecnologia, né? Uhum. Então, eu gosto. E eu acho que a tecnologia, em termos, hoje, em qualquer segmento, ela é importantíssima, né? E quando teve a saída do Matos e o início do Sheod Minicut, quando a gente sentou para discutir como seria a estrutura do escritório, que ia começar do zero de qualquer forma, você tem tempo também para pensar qual o melhor modelo, né? E também não adianta você, infelizmente, uma boa estrutura é caro, né? Envolve valores altos, e foi um valor elevado, né? Mas você pensa a longo prazo, não adianta também eu criar uma estrutura X, vamos entrar, iniciar o escritório, daqui 6 meses eu tenho que fazer uma adaptação, e aí eu paro o escritório. O dia a dia de um advogado é complicadíssimo, não dá para você parar e falar para ele, ó, fica 2, 3 dias sem trabalhar, é impossível. Então, a ideia desde o início, quando a gente se reuniu, é assim, qual é a melhor estrutura hoje disponível que nos dê tranquilidade de ficar alguns anos sem pensar em mexer nessa tecnologia, né? Que tem a questão de segurança, que é o mais importante, que o Frederico comentou, que é assim, é uma informação do teu cliente, que isso não pode vazar de forma alguma, né? Então, eu tenho documento assinado, eu sou responsável por essa informação, e isso não pode sair daqui nunca. Mas, ao mesmo tempo, não pode ficar aqui dentro do escritório também. Então, desde o cabo que a gente mandou certificar, então, que às vezes você fala assim, mas ninguém está vendo, né? Vamos passar um cabo, deixa lá, mas até isso a gente fez questão de ter certificação para não ter nenhum problema a longo prazo, de falar, quando a gente fechou com a telefonia, vai usar um ponto ali de rede, eu tenho certeza que aquele ponto não vai me dar problema, né? Então, tudo isso a gente, assim, e foi um investimento alto, foi quase, assim, muito próximo do que a gente investiu na parte de mobília, de tudo isso. Só que a segurança que a gente tem e consegue passar hoje para os nossos clientes é muito grande. O cliente confia que sabe que uma vez que essa informação estiver aqui dentro, ela está segura, eu consigo ter continuidade caso aconteça algum problema, em questões de minutos ou horas, a gente consegue levantar tudo isso e continuar trabalhando. Até na escolha do data center foi pensado qual o melhor data center para hospedar os nossos sistemas, qual o melhor firewall para poder operar, qual o melhor roteador de Wi-Fi que a gente vai instalar no escritório, porque mesmo o usuário um cliente ou um visitante que ele acessa, eu tenho que garantir que aquela conexão está segura e que não vai vazar nenhuma informação dali de dentro. Então, assim, isso demanda um tempo, lógico, tem um investimento alto, mas te dá uma tranquilidade para todo mundo que estiver trabalhando, falar assim, não, eu tenho um ambiente seguro, equipamento, né, dá um bom equipamento para o advogado poder trabalhar, não ter problema de travar, um equipamento seguro, que ele possa trabalhar 2, 3 anos sem ter nenhum problema. Então, cada ponto foi pensado, e isso você vê hoje no dia a dia. A gente tinha uma estrutura 2 anos atrás, que mesmo naquela época podia trabalhar todo mundo em casa que ia funcionar, mas a gente tinha dúvida. E nessa pandemia, pôs em xeque realmente a nossa estrutura. E é o que o Frederico falou, ele não percebeu nada. Exatamente, ninguém percebeu. Você sai, você continua trabalhando, você volta, não importa onde você está. Legal. Pode estar em outro país, né, em qualquer lugar. Teve uma conexão, até de um modem você consegue trabalhar. Precariamente, por causa da conexão, mas você trabalha. Né? Então, isso eu acho que é importantíssimo, até pelo fato da hora do advogado, do sócio, ele não dá para ficar perdendo tempo, ele tem que faturar a hora e o cliente tem que ter aquela informação no momento que ele precisa. Legal, Marcelo. Então, vou pegar um gancho aí justamente relativo ao cliente de vocês, né? Aí eu vou
fazer uma pergunta aqui para o Fred. Eu imagino, Fred, que você faça prospecção de clientes, que você, como sócio, vá vender o escritório para as empresas. E eu queria questionar você justamente qual que é a importância de você, na hora em que você está fazendo a prospecção para um cliente, né? Se você também já teve perguntas, e qual a importância de você falar sobre cibersegurança, a gente comentou isso num outro dia, cibersegurança, sobre gestão de riscos, sobre infraestrutura, a segurança na infraestrutura que vocês têm, se você usa isso nas conversas de prospecção, é isso que eu queria saber. Não, perfeita a sua pergunta, Jonas, muito relevante. São 2 pontos. Primeiro, essa já é uma questão que aparece há muito tempo em questionários de compliance que os nossos clientes nos apresentam. Então, especialmente os clientes multinacionais, os clientes maiores, eles já incluem na pesquisa de compliance se você tem e quais as medidas que você adota de cybersecurity, né? Então, essa é uma questão relevante, é uma questão recorrente. E a gente já vinha respondendo a elas. Nesse momento da pandemia, as perguntas não vieram, mas olha que interessante. Nós usamos, sim, né, a estrutura toda que nós criamos aqui no escritório como um diferencial na prospecção. E aí eu explico rapidamente para você o que eu quero dizer com isso e como é que nós fizemos isso. Esse período de pandemia e distanciamento social impediu que você fizesse a prospecção da maneira que normalmente se faz, com reuniões, com almoços, jantares, enfim, né, o contato olho no olho. E nós tivemos que substituir isso por outras modalidades. A videoconferência é uma delas. E quando você tem uma videoconferência de qualidade, você pode até dizer, mas isso vai muito mais do aplicativo que você está usando, do sistema que você está usando. Mas não, é o ambiente que você constrói e que permite que os seus advogados, né, também se sintam seguros em usar a ferramenta. Então, isso você deixa transparecer. No nosso caso em especial, nós fizemos muito uso dessa ferramenta que nós estamos usando aqui hoje, o webinar, as lives, para não construção de novos relacionamentos, mas principalmente para manutenção do relacionamento com os nossos clientes. Uma maneira de mostrar para os nossos clientes que nós estávamos próximos, que nós estávamos em contato. De novo, a construção dessa solução, ela transpareceu, porque nas nossas conversas, né, nos nossos webinars, todos os advogados eles estavam em sintonia, todos os nossos advogados tinham acesso aos materiais que a gente ia discutir naquele webinar, a construção das apresentações, ou seja, nós mudamos também a maneira de fazer a prospecção. Então, continua sendo uma questão que vão nos perguntar, né, cada vez mais, eu tenho certeza que cada vez mais vão nos perguntar, mas, por outro lado, nós descobrimos que também podíamos, no nosso dia a dia, incorporar essa nova normalidade, né, para também fazer de forma diferente o que a gente fazia antes. Eu acho que essa é a minha percepção, Jonas. Entendi. E para você, Marcelo, os clientes, porque eu imagino que a prospecção, apesar de ser feita, normalmente as prospecções, né, elas são feitas por sócios dos escritórios, porque é óbvio que eles vão vender o conhecimento e o trabalho deles. E acaba chegando para você, provavelmente, as exigências de clientes, né? Exigências de compliance. Como é que está chegando isso? E como é que você está respondendo? Acho que o mais legal de falar é isso, né?
como é que você está tendo como responder? Bacana, Jonas, que assim, como alguns clientes a gente já tinha preenchido todos esses questionários, e agora alguns clientes estão já enviando alguns documentos da LGPD, e aí você começa a ver que, assim, tudo aquilo que você fez e já tinha de infraestrutura atende todos eles, né? A gente tem alguns clientes na Europa, Estados Unidos, então, assim, não tem nada de diferente. É prático, fácil, em questão sei lá, de minutos você preenche toda aquela papelada, porque você atende 100% da exigência deles, você não precisa adaptar praticamente nada. Então, essa é a vantagem de você pensar numa estrutura no início de plano de continuidade de negócio, porque lá na frente você não precisa ficar adaptando alguma coisa, né? Óbvio, né? Você vai gastar, você vai ter um tempo para discutir, maturar tudo isso, mas lá na frente você consegue prospectar em qualquer lugar e você vai atender a todos, né? Qualquer exigência, você tem a segurança de poder vender teu produto, vender teu serviço e atender da melhor qualidade qualquer cliente possível. Até tinha uma história interessante, que um dia eu estava falando de prospecção, nosso sócio estava conversando com um cliente e tal, aí entrou nessa questão de cabo certificado ou não. O cliente não entendia nem o que era cabo certificado, o que não era cabo, mas ele virou pro gestor dele e falou: o escritório que atende nós tem cabo certificado? O cara falou: sei lá, não sei. Não, manda perguntar. Aí ele falou: se não tiver, vou fechar com esse aqui, porque ele nem sabe se o cabo dele é certificado. E ele também nem fazia ideia do que era certificado ou não. Ele falou: achei bonito, é certificado, então eu fecho com vocês. É hilário até, mas assim... Mas, Marcelo, você sabe que o que você mencionou agora, desculpa te interromper, mas faz todo sentido, porque os escritórios estão vendendo a consultoria para a implementação da LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E aí uma das perguntas mais, digamos assim, pertinentes que o cliente pode fazer ok, mas vocês têm isso implantado no seu próprio escritório? Né? Você está vendendo para os outros, mas você... Então eu acho que essa experiência do seu escritório, ela mostra como é importante realmente as melhores práticas dentro do próprio escritório, né? E aí também, uma outra coisa que você me disse, em termos de investimentos, eu queria lembrar, vocês são novos, não vão lembrar dessa passagem, mas na virada do milênio, de 1999 para 2000, o famoso bug do milênio, né? E foi um momento também, ali tinha muita mitificação, obviamente, e alguns advogados, alguns escritórios que ganharam muito dinheiro em cima dessa mitificação. Eu, que na época escrevi um artigo que inclusive se chamava Desmistificando o Bug do Milênio, obviamente não tive o mesmo sucesso, porque as pessoas gostam mesmo né, da teoria da catástrofe, né, enfim. Mas, de qualquer maneira, teve um aspecto muito importante naquele momento, que se vários projetos de investimento foram antecipados, porque ninguém, obviamente, queria correr risco. Enfim, ali houve um momento de conscientização da importância de um plano de continuação dos negócios, movido ainda, né, pela imagem da catástrofe que seria o bug do milênio. E no final das contas, né, o que se percebeu é que esse investimento foi muito saudável para as empresas. Poderia até não ser talvez necessário, ou talvez não fosse necessário naquele momento, mas o resultado final é que foi muito saudável para as empresas. A gente deu um salto realmente de qualidade na TI das empresas naquele momento, porque muitas aproveitaram para, já que
estou, né, mexendo aqui, eu vou aproveitar também e implementar novos upgrades, vamos dizer assim. Então, eu espero que a gente passe nesse momento por algo semelhante, né? E que os escritórios que não tinham acordado ainda, né, essa necessidade, tenham se apercebido dela por conta da pandemia, e aí a gente veja um crescimento do investimento em PCN. Legal. Não, legal. Não, legal. Essa do bug do milênio, eu também, eu era um programador nessa época, então eu preparei programas na época para essa virada do bug do milênio. E realmente houve um crescimento de investimento em tecnologia nessa época. Bem lembrado, Fred, bem legal mesmo. Bom, a gente está aqui chegando já nos finais aqui. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês, e aí, mais relacionado, assim, com a opinião que vocês têm, né? Apesar de vocês terem já falado bastante sobre isso, mas uma opinião mesmo, uma opinião pessoal, opinião sobre os negócios, mas opinião sobre o que é o plano de continuidade de negócio no dia a dia de vocês. Assim, está funcionando? Acham que pode melhorar alguma coisa? E como que isso trouxe para vocês, se trouxe, né? O Marcelo já falou bastante disso, mas o que isso traz de tranquilidade? O Fred, você mesmo falou, Fred, sobre que tudo isso tem é interessante porque, além da mobilidade e da facilidade no trabalho, você está tranquilo com a segurança da informação. LGPD, por exemplo, é uma das questões, as questões primordiais da LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, de fato, Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que proteger os dados do seu cliente enquanto você tem eles com você, e você usando esses dados, mas você tem que destruir eles depois, tem que ter mecanismo de destruição. Mas no momento em que você está usando os dados dele para executar o seu trabalho, você é responsável por esses dados, e a responsabilidade aumenta com essa lei, e aí aumenta ainda mais a responsabilidade na questão de cybersecurity, né, e tudo mais. Eu queria saber, assim, um fechamento de vocês, uma opinião geral sobre o que vocês acham, como é que está essa vida dentro de um ambiente que tenha um plano de continuidade de negócio, qual a visão de futuro, e se isso tem alguma coisa para melhorar ainda nisso? O que vocês acham disso? Jonas, eu acho que, enfim, primeiro a gente tomou o gosto, né, por essa solução. Então, é um caminho sem volta, felizmente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto também é que nós estamos vendo só, digamos assim, o topo do iceberg, a ponta do iceberg, porque tem muito mais para se falar. Que o escritório de advocacia, em geral, né, eu sempre digo que, em termos de administração e gestão, os escritórios de advocacia ainda estão na década de 80, do século XIX. Nós estamos nos primórdios da administração. Assim, Peter Drucker, por exemplo, é totalmente desconhecido, enfim, e outros nomes da administração, porque nós não aprendemos isso nas faculdades de Direito, né? E no dia a dia, os escritórios acreditam que eles são um negócio diferente. Então, nós deixamos de aproveitar e aplicar nos escritórios as soluções, né, que fazem tanto sentido nas outras empresas. E o PCN é uma dessas situações. E que, de novo, nós estamos vendo apenas um pedaço dela, que é essa questão que
que apareceu pelo home office, mas a gente tem a questão toda de como isso deve ser levado para o escritório, pensando nas hipóteses de sucessão dentro do escritório, nas hipóteses de fusões, né, de escritórios de advocacia, nas hipóteses que não são infrequentes, muito pelo contrário, de cisão de escritórios, né, e uma cisão de um escritório pode acabar, né, com a tranquilidade dos sócios que ficam por conta dessa interrupção, né, de fluxo de informação. Eu não estou dizendo nem, né, da prestação do serviço para o cliente em si, mas da interrupção do fluxo de informação, que é a base do nosso negócio. Então, de verdade, eu espero que esse momento, esse episódio aqui, tenha sido algo para despertar a atenção, pelo menos a curiosidade dos escritórios, né, em buscar soluções, essas alternativas, e a gente, na tecnologia especialmente, a gente tem muita lenha para queimar. Nós conversávamos um pouco antes, Jonas, sobre a questão dos robôs, né, na advocacia, e eu tenho uma visão muito mais, eu não diria catastrófica do que você, catastrófica pensando como advogado, porque eu acredito, né, eu acho até que você, na conversa que nós tivemos, falando, não, tem essa parte ainda de conhecimento que não dá para robotizar. Dá, meu amigo, dá. Eu já vi algumas soluções, algumas law techs fantásticas, tenho certeza que o Daniel tem muita história para contar, tem muita experiência nisso, tem muita coisa para acrescentar, mas a advocacia, ela vai sofrer uma mudança muito grande ainda, e da forma de prestar serviços. A robotização da advocacia de massa, ela é algo que, para mim, já está batendo a porta, e por conta disso tudo, quer dizer, quem, como escritório de advocacia, não se reinventar, vai ficar para a história. Legal, Fred. Eu também acho. Inteligência artificial junto com RPA é o caminho que vai seguir. Voltar isso, né? E aí, Marcelo, o que você acha do futuro disso? Chegamos num ponto que, assim, como você, como administrador, também da área de TI, assim, o que você acha que vem pela frente aí? O que você espera disso tudo que a gente conversou? Eu acho que, assim, em termos de tecnologia, a gente sempre tem que estar buscando inovar, né? Se a gente ficar parado, alguém vai passar na frente. Isso é... E a tecnologia, infelizmente, ou felizmente, não sei, mas ela caminha muito rápido, né? E principalmente para escritório de advocacia, às vezes eu brinco assim, o advogado hoje que não souber programar ou entender um pouco, ele vai ter dificuldade de trabalhar alguns anos para frente, não vão ser muitos, não, muito breve. Então, ele tem que entender, gostar de tecnologia, infelizmente, né? Não tem mais como falar assim, eu não gosto, não sei mexer, vai ter que aprender. Não tem, é um caminho sem volta, né? Muita coisa tem que automatizar, até para você ter qualidade, e a questão de processar muita informação, entregar isso rápido, não é assim, eu vou continuar dependendo do advogado, da mente, de criar as coisas, mas tudo aquilo que é repetitivo tem que automatizar, não tem jeito, você tem que
o cliente hoje demanda um tempo, ele quer a resposta para ontem, ele não quer esperar. Quanto mais você demora, mais problema você tem. Então, eu acho que essa busca por soluções tem que ser o tempo inteiro, tá discutindo, tá acompanhando o que o mercado traz, ver se é viável ou não, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que inovar o tempo inteiro. E o escritório que não inovar, ou o profissional, infelizmente, ele vai ficar para trás. Não tem jeito, é um caminho sem volta. Não sei se é bom ou é ruim, mas, assim, é o cenário que mostra para os próximos anos. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Bom, legal. Assim, eu como trabalho a vida inteira, já trabalho há mais de 30 anos, trabalho há 30 anos com tecnologia, sou formado em tecnologia e tudo mais. Eu também concordo. Eu acho que o caminho é sem volta. Existem algumas faculdades alguns cursos de direito que já tem na grade curricular tecnologia, programação, como você falou, gestão de infraestrutura, gestão tecnológica, e isso, o advogado, nesse meio do advogado, né, que é um meio de muito conhecimento, de fato, isso é imprescindível, e isso vem ao encontro de outras áreas, né, médicos e outras áreas de conhecimento que também precisam olhar para a tecnologia e entender tecnologia. Nosso tempo já esgotou aqui. Cara, eu achei fantástica essa nossa conversa. Eu quero agradecer demais aí o Marcelo pela disponibilidade, o Fred pela disponibilidade, por ficar aí no escritório até essa hora, 8 horas da noite. Quero agradecer muito vocês, em nome da ATS, em nome da B2L, e aí vou passar a palavra para o Daniel, para ele fazer o nosso encerramento aí. Ótimo. Antes de fazer o encerramento, nós temos aqui alguns comentários, né? Aqui a Ruth, né, falando que gostou, colocou joinha, mandou um sorriso também. Muito obrigado, Ruth. E tem o Sinclair. Ele está fazendo uma pergunta que é assim: quero saber o que é aconselhável para o advogado iniciante. Então, eu sei que o nosso tempo está bem curto, então, assim, 30 segundos aí, se poderiam cada um responder, né, o que você aconselharia para poder dar os primeiros passos, principalmente para quem está começando. Ficar atento às novas tecnologias, ficar atento, não acreditar mais no modelo tradicional da advocacia. É isso. O modelo tradicional da advocacia tem os dias contados. É isso que o Frederico falou, não tem, né? Acompanhar principalmente a B2L, ver as lives, as webinars, e ter essa ideia que o modelo antigo não faz mais sentido. Ele tem que pensar fora da caixinha. Legal. Ótimo. Jonas? Não, eu concordo plenamente. Assina embaixo. Assina embaixo. É isso aí. Ótimo. Pessoal, assim, foi uma live muito bacana. Eu acho que quando a gente fala em inovação jurídica, muitas vezes nós esquecemos justamente daquele tripé que o Jonas mostrou no início. Né? Quando se fala em inovação dentro do direito, temos que ter em conta a tecnologia, temos que ter em conta a transformação de cultura que passa pelas pessoas e também na transformação de processos que faz parte de uma gestão. E esses 3 elementos nós vamos encontrar no evento da B2L. Sinclair, se você ainda não se inscreveu, convido você a estar se inscrevendo. São mais de quase 100 horas, a gente nem contou ainda, porque é tanta palestra, é tanto conteúdo, vai ter certificado também. A gente vai estar trazendo cases, pessoas mostrando como é que faz isso de maneira concreta nos escritórios, nos departamentos. Então vai ser incrível. Vai estar o head jurídico do Itaú, mostrando como ele utiliza a metodologia ágil. O Roland, que vai abrir o nosso evento, que é o atual diretor do Codex, ele vai trazer todas as novas tendências relacionadas à inovação jurídica, então, das novas funções e nichos que estão surgindo dentro do direito, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e aí podemos entender como pode, em certo modo, estar aplicando no Brasil.
e entender também, pessoal, que a gente está no processo de verdadeira transformação, que é importante se adaptar a essa nova realidade. Então, convido vocês a estarem se inscrevendo no evento, a participarem, e agradeço ao Jonas, ao Fred, ao Marcelo, por essa live incrível, e nos encontramos semana que vem. Um grande abraço, pessoal. Abraço, Daniel. Muito obrigado. Até logo.